Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série, A Páscoa do Cordeiro, seu devocional no Evangelho segundo Marcos, capítulos 14 a 16. A hora mais sombria da história. Marcos capítulo 15, versículos 33 a 47. Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocá-la na ponta de um caniço. Deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A morte de alguém conhecido ou importante é sempre noticiada por quase todos os veículos de transmissão. Dá-se destaque à causa da morte, faz-se uma biografia da vida do sujeito, mostra-se os fatos que ali aconteceram e a repercussão destes nos diversos setores da sociedade. Uma das mortes que chocou o mundo no passado foi a do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, assassinado por uma bala de revólver, enquanto se apresentava em uma passeata ao seu povo em um carro. A notícia dessa morte repercutiu no mundo todo de diversas formas. No Reino Unido, por exemplo, pela primeira vez, a abadia de Westminster soou badaladas pela morte do presidente, algo dedicado apenas aos monarcas britânicos. A morte de alguém importante pode estar cercada de mistérios e fatos interessantes. A morte do Senhor Jesus Cristo também. Depois de ter sido preso e julgado pelos judeus e por Pôncio Pilatos, Jesus Cristo foi condenado injustamente, ilegalmente e covardemente à morte por crucificação. Os soldados romanos o conduziram para o lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, para então fazer Cristo cumprir a sua sentença junto de outros dois transgressores. A crucificação de Jesus foi um espetáculo público que causou medo nos discípulos, satisfação para uma multidão ensandecida e horror para outros poucos que acompanhavam de longe. Baseado nos versículos 33 a 47 do Evangelho de Marcos, consideramos 10 fatos importantes sobre a morte de Jesus. Fato 1. Houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde. Muito se tem questionado sobre essa escuridão que veio sobre a terra no momento da crucificação de Jesus. Muitos se perguntam sobre o que teria ocasionado, e sobre qual região ela abrangeu. No entanto, pouco se sabe sobre essas questões. Alguns afirmam se tratar de uma tempestade no deserto ou um eclipse solar. Contudo, por causa da extensa duração dessa escuridão, ou seja, de 3 horas, essas possibilidades podem ser descartadas. Trata-se então, na verdade, de um evento sobrenatural,
criado pelo próprio Deus para simbolizar a angústia e o abandono que Jesus Cristo experimentou na cruz. Essa escuridão foi profetizada por Amós, quando ele disse: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Amós, capítulo 8, versículos 9 e 10. E tem seu paralelo com a 10ª praga enviada por Deus sobre o Egito, que matou os primogênitos e trouxe 3 dias de escuridão sobre todo o território egípcio. Escuridão nas Escrituras significa aflição e grande tristeza. Assim, para evidenciar o abandono e aflição de Jesus Cristo, Deus trouxe trevas sobre todo o território que abrangia o Império Romano. Um sinal de que a morte de Jesus era o sinal de que sobre ele estava toda a ira que deveria ser descarregada sobre nós. Fato 2. Para demonstrar ainda tamanha angústia e abandono, Cristo cita um versículo do Salmo 22 em aramaico, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? É certo que essas palavras expressam um profundo sentimento de abandono que a natureza humana de Cristo estava sentindo naquele momento. Afinal, o Cristo homem estava sendo abandonado pelo seu Pai. Imagine você que durante todo o seu ministério, Cristo expressou sua confiança plena no amparo de Deus Pai. Entretanto, para que se cumprisse o que o Pai planejou, para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente livres para adorar a Deus, Cristo, homem, sentiu o abandono do Pai naquela cruz, prefigurando todo o abandono que eu e você receberíamos no inferno. Não há como mensurar tamanho sofrimento. Entretanto, sim, Cristo se apegou às Escrituras e a esse cântico, entendendo que logo essa angústia passaria de uma vez e um novo reino estava surgindo. Fato 3. Ouvindo essas palavras, alguns entenderam que Cristo estava chamando por Elias para que o salvasse daquela situação. Havia um pensamento no meio judaico de que Elias, o profeta trasladado por um carro de fogo, viria em socorro daqueles que estivessem em intensa aflição e clamasse. Alguns comentaristas afirmam que isso aconteceu por causa da similaridade das palavras em aramaico, Elia. Entretanto, os judeus e sacerdotes que lá estavam entenderam muito bem o que Cristo disse, porque conheciam este salmo. Eles usaram desse clamor de intensa angústia e abandono para zombar de Jesus. Deram a Cristo um vinho azedo, a fim de prolongar mais o sofrimento dele e zombar de sua suposta espera por salvação. Que malévola crueldade! Nem mesmo na hora mais sombria da história, os homens não deixaram de zombar do Senhor. Fato 4. Entretanto, Deus Pai não permitiria que esse sofrimento se prolongasse para além do que deveria. Cristo dá o último brado e então vem a morrer. Esse é um fato muito importante a ser ressaltado. Uma pessoa crucificada poderia levar dias para morrer. Enquanto tivesse um apoio para os pés, ela sangraria até a morte, morrendo por asfixia. Para abreviar o sofrimento, era comum que os soldados quebrassem as pernas dos condenados para morrerem logo, algo que não aconteceu com o Senhor Jesus. Contudo, a crucificação de Jesus durou 6 horas, evidenciando a intensidade desse momento. Fato 5. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Esse véu era um manto grosso, feito de tecidos caros e púrpura, que fazia a separação entre o lugar chamado Santo e o lugar chamado Santo dos Santos. Era no Santo dos Santos, num lugar no templo, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer sacrifício de expiação do pecado. Esse véu rasgado do alto a baixo pode ser entendido tanto como um ato sobrenatural como simbólico, representando o fim dos sacrifícios e rituais judaicos que eram sombras do ato que acabara de se realizar na cruz por Jesus Cristo. Fato 6. Ao ver Jesus Cristo dando seu último brado e morrendo na cruz, um centurião, certamente responsável por todo o pelotão executor, exclama que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa expressão é de grande importância,
Pois por mais que esse centurião, por ser romano e gentio, não tivesse conhecimento daquilo que o Antigo Testamento descrevia a respeito do Messias, em seu pensamento ele entendeu que a morte de Jesus não era uma morte comum, mas se tratava de alguém, de acordo com a sua perspectiva, que tinha parte com a divindade. Esse reconhecimento é digno de nota, pois se trata do clímax de todo o Evangelho de Marcos, que foi escrito para os gentios e figura a chegada do reino de Deus àqueles que não são judeus. A primeira expressão de reconhecimento de quem é Jesus não partiu dos judeus, do povo de quem Jesus procedeu, mas de um romano helenizado. Fato 7. Digno de nota é a postura das mulheres que acompanharam toda a crucificação de Jesus, enquanto os demais discípulos, com a exceção do apóstolo João, fugiram e o abandonaram. Marcos cita o nome de todas elas, a saber, Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, Maria, sua mãe, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. Essas foram as mulheres que atenderam Jesus em suas necessidades durante o seu ministério terreno e foram leais companheiras mesmo em sua morte. Fato 8. José de Arimateia pede permissão para sepultar o corpo de Jesus. Esse José era um fariseu, membro do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus. Marcos nos informa que ele esperava o reino de Deus, nos mostrando sua fiel confiança em Jesus Cristo como Messias e Senhor. Mesmo sob o perigo de ser pego pelo Sinédrio, em um ato de coragem e fazendo o que os discípulos deveriam fazer, José de Arimateia procura o governador Pôncio Pilatos para lhe pedir autorização para sepultar Jesus Cristo em um túmulo de sua família, uma vez que, por ser a noite em que os judeus se preparavam para celebrar a Páscoa e eram impedidos pela lei de fazer qualquer outra coisa, senão seriam impedidos de sepultar Jesus Cristo. Fato 9. Pôncio Pilatos ficou admirado de Cristo ter morrido tão logo, a ponto de mandar um de seus soldados verificar se Cristo havia morrido mesmo. Uma prova de que a morte de Jesus foi incomum. E por fim, o fato 10, obtendo a autorização do governador, José de Arimateia tira Jesus Cristo da cruz, o enrola em um lençol que ele mesmo comprou e o põe em um túmulo de sua família, que foi cravado num buraco de uma pedra e fechado por outra pedra. Dentre todos esses fatos marcantes sobre a morte do nosso Senhor, entendemos que na cruz o Senhor sofreu não só fisicamente, mas sentiu todo o peso do pecado e o abandono de Deus Pai, o que figura o próprio inferno para o qual eu e você éramos merecedores. Que a cruz é o sinal da vinda do reino de Deus a todos os povos, para que todos creiam em Jesus e sejam salvos. Que não é mais necessário sacrifícios e rituais judaicos para nos salvar dos pecados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Que Deus assim o abençoe.